De um lado, nós temos uma criança que ela faz birra sim, é natural, é esperado, é saudável a birra. Porém, essa criança, quando ela faz birra, e quando ela se frustra, ela chora, né? Ela consegue rapidamente voltar para o seu eixo emocional, se sentir mais calma, ficar mais tranquila. E os episódios de birra dessa criança são episódios de birras com menos intensidade e menos frequente, tá? Então, a gente tem uma criança que faz birra, né, numa porcentagem menor e uma capacidade de se acalmar muito maior, tá? Do outro lado, nós temos outra criança, tá? E essa outra criança, ela faz birra e as birras dessa criança é muito mais intensa, tá? Muito mais intensa, muito mais frequente. Quando essa criança ela chora, ela se frustra, ela chora e demora a se acalmar, demora a voltar ao seu eixo ali das suas emoções, tá? Então, é claro que a gente precisa considerar que cada criança é única, tem a sua individualidade, cada criança reage de uma forma. Mas eu quero trazer duas crianças que imagina que elas sejam aparentemente normais de comportamento, mas que durante a birra ela age de forma diferente. Aí eu tenho uma pergunta para você. O que essa criança tem que essa não tem? Ou melhor, o que a mãe dessa criança aqui sabe que essa mãe aqui não sabe? Não é porque essa criança é boazinha, ela é maravilhosa, ela é calminha. Não é por isso. E essa criança é maldosa, essa criança é ruim, ela é difícil. Não é sobre isso, tá? Existe algo que a mãe dessa criança que sabe, que faz com que essa criança se acalme muito mais fácil, de forma muito mais rápida, do que essa mãe que essa criança aqui ainda desconhece. Na hora que o seu filho está fazendo birra, mãe, você tem em mãos um controle remoto com apenas 2 botões. E esses 2 botões têm 2 funções. Uma, né, vai entrar no modo mais reativo e mais intenso da birra. E outro botão vai acionar ali o modo da criança se acalmar, se respirar e ficar ali e voltar para o eixo das suas emoções de uma forma mais fácil e rápida. Então, são 2 botões que você precisa conhecer. E principalmente, não só conhecer, mas conhecer e saber como você pode agir com essa funcionalidade que é totalmente diferente, tá? Então, o cérebro, né, de uma criança, ele nasce imaturo e ele ainda está em processo de construção, né? O cérebro da criança, ele é imaturo. O nosso, adultos, é maturo, perfeito, tudo bonitinho, mas o da criança ainda não, tá? Então, imagina comigo agora, mãe, que o cérebro do seu filho, ele é dividido em 2 andares. É como uma casa em construção, né? E o primeiro andar dessa casa é responsável pelas funções mais básicas do cérebro, como, por exemplo, as emoções, né? O instinto de sobrevivência. Tem ali o controle do seu corpo, como, por exemplo, o controle da sua temperatura, o controle ali do batimento cardíaco, da sua respiração. É o que mantém a organização da casa, do primeiro andar, né? Então, vamos dizer que é a parte base do cérebro da criança que está sendo formada. E o cérebro de cima, né, que é o andar de cima, que ele ainda está em construção e ele demora, mãe. O andar de baixo, ele nasce ok, prontinho. Mas o andar de cima, ele está num processo de construção que só fica pronto aos 25 anos, mais ou menos, tá? E o andar de cima, ele demora a estar pronto, porque ele realmente ele é a parte que é responsável pelas partes mais complexas. Por exemplo, é a parte mais criativa, mais lógica, mais racional. É a parte que fica por conta do planejamento, de pensar em causa e efeito. É a parte mais inteligente do cérebro que vai ficando pronta e sendo construída ao longo da vida, tá? Então, imagina, mãe, que quando uma criança ela tem um ataque de birra, é como se a escadaria que acessasse o andar de baixo para o andar de cima tivesse inacessível. Imagina que ela simplesmente fechou. Está inacessível essa escadaria. Então, a criança, quando ela está num ataque de birra, ela só está atuando no andar de baixo. Tá? Não existe acesso à parte inteligente, acesso à parte racional, acesso à parte pensante. E essa criança, quando ela fica frustrada, por exemplo, né? Vamos supor, ela queria muito pegar nesse copo, né? E você fala assim com ela: não pode pegar nesse copo, esse copo é perigoso, não pode. E tira o copo da mão da criança. Então, a criança, ela se frustra.
criança, ela está naquele ataque de birra, o cérebro do andar de baixo, tá? Ele entra em ação. E o cérebro no andar de cima, ele perde o total acesso. A criança não consegue pensar de forma lógica, a criança não consegue pensar de forma racional, ela só está ali inundada nas suas emoções, tá? As emoções da criança do andar de baixo tomam conta de tudo. Então, aquela criança é como se ela estivesse ali literalmente se afogando nas suas emoções. A criança ela tá tão frustrada, tão chateada porque ela não pôde pegar no copo, que ela é como se ela ficasse presa nas ondas emocionais dela do andar de baixo e não conseguisse acessar a parte do andar de cima, porque a escadaria foi bloqueada. Então, mãe, quando uma criança ela está num ataque de birra, ela realmente precisa de ajuda. Essa criança ela está presa ali nas suas emoções e ela precisa da sua ajuda, porque essa criança, ela sente dor. Sabe uma dor emocional? Sabe, mãe, quando você fica muito frustrada, porque você, ai meu Deus, eu queria tanto fazer, ir no salão de beleza hoje, fazer minha unha, cuidar de mim, mas olha o que aconteceu, a rotina tá toda desorganizada, não vou conseguir. E você fica chateada, magoada com aquilo, poxa, eu não consigo cuidar de mim, não consigo ter um tempo para mim. E aquilo te corrói por dentro, aquilo te magoa, aquilo te chateia de verdade. O seu filho também fica chateado de verdade. Mesmo quando o assunto seja um copo. Então, quando o seu filho faz uma birra, mãe, o que você precisa fazer é ajudar essa criança. Porque ela sente ali uma dor de verdade.